Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos começando mais um momento de reflexão, um momento de meditação. E eu gostaria que nesse momento nós prestássemos atenção numa música que nós vamos colocar, é de Milton Cardoso, Quero Descer. Milton Cardoso. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
que esta música eu quero descer do nosso pedestal, do nosso orgulho, do nosso pódio, né? O texto de hoje para a nossa meditação é Gênesis 22, a partir do versículo 9 a 12 e depois o 18. Nós vamos ler, mas eu quero primeiro me referir ao primeiro capítulo de Hebreus. Ele nos fala, o escritor de Hebreus nos fala e nos garante que Deus fala conosco. Fala sim, e de maneira singular. Ele nos fala através da história, e ele nos fala através de instrumentos humanos, através da Bíblia, e principalmente dos instrumentos humanos, né? Instrumentos frágeis, instrumentos toscos, mas é assim que Deus tem agido. E eu fico imaginando que quando a gente diz Deus falou comigo, tem muita gente que pensa que nós ouvimos assim uma voz e Deus blá, blá. Alguém de repente pode desenvolver assim um pensamento de que Deus nunca falou comigo, eu nunca ouvi, né? Mas Deus fala conosco de diferentes maneiras, diferentes formas. Ele pode verbalizar. A Bíblia tá cheia desses exemplos. Pode mandar emissários, profetas. Deus falou até através de uma mula, Balaão. A Bíblia Sagrada, os pastores, os líderes religiosos. Eu vou dizer aqui uma experiência acontecida comigo. E foi uma vez só, eu ouvi, mas muito audivelmente a voz de Deus falando comigo. Foi de uma maneira interessante. Um casal chegou à igreja, eles eram da igreja, o rapaz, e eles disseram, olha, nós estamos com a filha, ela é enfermeira, era um domingo, isso, à noite. E ele falou assim, olha, a nossa filha está desenganada no hospital, ela era enfermeira, adquiriu uma bactéria e está desenganada. Os médicos dizem que ela não consegue ultrapassar terça-feira. E naquele desespero, eles estavam assim, muito chorando, muito sem saber o que falar. Eu falei, calma, nós vamos orar, No momento do culto, naquele momento de consagração, eu chamei o casal à frente, coloquei a igreja em oração, muitos ajoelharam, o casal também, e eu comecei a ouvir uma voz. Quando as orações começaram, veio uma voz muito audível no meu ouvido: não é para a morte. E eu, naquela oração, abri o olho, olhei, não havia ninguém falando comigo. Eu pensei que alguém tivesse cochichado comigo. Estava todo mundo orando, e aqui imediatamente me veio um choro convulsivo. Eu não conseguia parar de chorar. E aquela coisa, eu não conseguia. E até que eu chamei o casal ao final das orações, eu ainda balbuciando, eu disse, não vão embora sem falar comigo. Não vão embora sem falar comigo lá no gabinete. Então, lá no gabinete, eu pude dizer a eles, olha, naquele momento eu ouvi a voz de Deus falando comigo, mas muito claramente, que não era para a morte. Eu não disse isso à igreja, mas como a palavra era para vocês, eu estou chamando vocês aqui para isso. Então, eu acredito que Deus fala assim conosco, até porque na terça-feira aquela menina saiu da UTI e no final da semana ela já estava em casa. É por isso que a palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois tem gente sim que tem ouvido, mas não ouve. Então eu sugiro que você desligue o seu celular, você desligue a sua televisão, ligue o seu coração, porque Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo sempre também. E o texto de Gênesis 22, 9 a 12 e o versículo 18 diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho.
e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quando nós recomendamos às pessoas que elas leem a Bíblia, nós não estamos recomendando que você faça de uma maneira dinâmica. Vou ler em um mês, em um ano eu vou ler 3 vezes a Bíblia. Não estou dizendo essa leitura. É aquela leitura de forma passiva. Nós temos que ir lendo a Bíblia e perguntando sempre por quê. E esse texto aqui, Deus manda o pai pegar um filho saindo da adolescência, após a adolescência, talvez 18 anos, e pega para levá-lo a uma montanha, a um lugar onde Deus havia determinado, ali preparar um altar de pedras, botar lenha, amarrar aquele moço em cima daquela lenha, cravar-lhe um punhal no coração e atear fogo para queimar tudo. Exatamente isso Deus mandou que Abraão fizesse. E como entender uma coisa dessas? Como é que Deus manda Abraão fazer isso se nós temos na própria Bíblia, antes, Deus destruindo os cananitas, exatamente porque eles praticavam sacrifício de vítimas humanas? Como agora entender Deus mandando o pai fazer isso com o seu filho? E além do mais, nós devemos lembrar que era o filho da promessa. Abraão estava com 99 anos de idade, já não era um garoto. Imagine ter um filho com 99 anos de idade. O cara fica meio bobo mesmo, né? E Abraão deveria estar bobo, vamos dizer assim, com Isaac. Aquele menino com certeza fazia de Abraão gato e sapato. Abraão devia endeusar aquele garoto. E é aí que está a questão. Deus não aceita ser o segundo, de hipótese alguma, de forma alguma. Quem ou o que estamos priorizando em relação a Deus? Tudo que vier a se constituir na nossa fonte de segurança e nossa fonte de significado, isso se torna o nosso Deus. E os deuses se insinuam em nossa vida através de desejos até legítimos, mas que Deus não se agrada. Deus não é um desmancha-prazeres, com certeza que não. Ele já deu a maior prova de amor que ele poderia ter dado, entregando seu próprio filho. E lá no Salmo 37, o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Está lá no Salmo 40, 31. Mas o passo fundamental é entregar. E entregar implica em abrir mão. Quem é que está no trono do seu coração? Quem é o seu Deus? Quem é que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Ou tem tirado a primazia de Deus no seu coração? Lá em Marcos 10, a partir do versículo 17, há um relato interessante de um jovem que perguntou a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que você me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: mestre, tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, deve ter feito um positivo com o polegar, e lhe disse: falta para você uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Aquele homem saiu da presença de Jesus muito triste, porque o dinheiro era o Deus dele. E ele voltou para casa escravo do seu dinheiro. Abraão voltou para casa aqui como um abençoador. Rios de água viva fluíram dele e chegaram até nós.
Como aquele mancebo rico voltou para casa, escravo de Mamon, escravo do dinheiro, escravo dos seus bens. E você? Como é que você está? Você está livre ou escravo de algum Deus falso? Alguma divindade que você tem colocado no lugar de Deus verdadeiro? Essa é a grande pergunta. Abraão foi capaz de entregar tudo. Tudo. Aquele filho era tudo para ele. Ele desceu do Monte Moriá, um homem livre, um abençoador. A partir deste momento, ele parou de correr atrás das bênçãos, ele se tornou uma bênção. E com você, eu deixo essa pergunta: como é que vai ser? Quem é que está tomando o lugar de Deus na sua vida? No caso de Abraão, era o seu próprio filho, Isaque. Será que na sua vida é assim também? Queridos, nós vamos orar finalizando este momento. E eu quero, antes de encerrar, deixar um abraço, aquele abraço especial para Alessandra, membro da nossa igreja. Alessandra, o seu filho Josué, a sua mãe Hilda, o seu pai, que eu não estou conseguindo recordar o nome, mas o abraço vai ser estendido a ele também. Alessandra, você sinta-se abraçada e abençoada por Deus. Você é uma bênção. Que você continue sendo essa bênção para nós na Igreja Batista de Vila Pinheiro. Vamos terminar esse momento, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Pai de amor, de infinita bondade, nós nos colocamos nesta hora, Deus, para diante do teu trono de graças, ó Deus, onde santificamos a tua presença em nossas vidas, para te agradecer, ó Deus, por tudo quanto tens feito, por tudo quanto tens proporcionado de bênçãos em nossas vidas. Continue conosco, individualmente, nos trazendo sempre paz, saúde, tranquilidade, para que possamos romper esses momentos maus, ó Pai, para que possamos romper esse isolamento e estarmos, ó Deus, certos da tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Da mesma forma, ó Deus, coletivamente como igreja, esteja nos atendendo, esteja, ó Deus, em todos os momentos fazendo com que a nossa comunhão não se perca, que embora nós não estejamos juntos, nos abraçando em nossos cultos e reuniões, mas a nossa comunhão permaneça, ó Pai, para que o teu nome seja engrandecido através também da tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a que como igreja também possamos vencer os nossos desafios. Temos desafios, ó Deus, muito grandes para vencer. A tua igreja tem compromissos financeiros, a tua igreja tem compromissos, ó Deus, com a obra, compromissos com a denominação, compromissos com a cidade, com as almas que estão clamando. Ó Deus, ajuda-nos a que possamos em todos os momentos, ó Deus, a tua igreja te servir aqui neste lugar. E nós possamos em todas as circunstâncias magnificar o teu nome através do trabalho realizado pela tua igreja aqui na Vila Pinheiro. Ó Deus, sê com cada um de nós, vai nos abençoando, vai, ó Deus, aplanando os nossos caminhos, fazendo com que, ó Deus, as setas inflamadas do maligno sejam desviadas das nossas vidas e nós estejamos livres também, ó Deus, das armadilhas que são preparadas por Satanás contra nós. Ó Deus, ajuda-nos, assiste-nos e em todos os momentos proteja-nos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha uma boa tarde na presença do nosso Deus.